Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Na aula de hoje, após trabalharmos os conceitos básicos de luz e sombra, vamos trabalhar a primeira forma de produzir um desenho sombreando, que é a técnica do esfumaçado ou esfumato. Lá por volta de 1400, durante o Renascimento, nós temos os primeiros registros dessa técnica do esfumato, através de algumas obras do Leonardo da Vinci. Ela consiste em uma transição gradual e suave da luz para a sombra, do claro para o escuro. E é muito fácil. Através de diversos materiais, nós podemos conseguir essa técnica. Trazendo para o mundo real, na prática, quando esse tipo de sombra acontece? Geralmente, quando nós temos um ponto de luz não tão forte e não tão próximo do objeto. Então, quanto mais longe, mais fraco for esse ponto de luz, mais esfumaçadinha vai ficar esse sombreamento, essa sombra. Que materiais, então, nós podemos utilizar? Diversos. Tintas, tinta acrílica, tinta óleo, lápis de cor, giz pastel seco, oleoso, alguns marcadores, até algumas canetinhas mesmo nós podemos utilizar para fazer o esfumaçado. E o principal dos materiais, que é o que mais caracteriza essa técnica, que é o lápis 6B. Mas a gente não precisa ficar restrito ao 6B, eu não preciso sair comprar. Se eu não tenho, eu posso usar um HB mesmo, o lápis que a gente usa para escrever, ou até uma lapiseira. A gente tem hoje lápis graduados, por exemplo, que vai do HB até o 11B, temos lápis só de grafite, então são várias possibilidades. Só que usar o 6B não é simplesmente pintar ali na área sombreada e esfumaçar com o dedo. A gente precisa fazer antes essa mistura gradual. Eu vou te mostrar agora, na prática, alguns pequenos exemplos de como fazer esse degradê para aplicar essa sombra própria e projetada utilizando a técnica do esfumaçado, que é o nosso primeiro exemplo de luz e sombra, certo? Vamos para a prancheta e aí eu vou te mostrar para tu saber aplicar então depois nos teus trabalhos, nos teus desenhos, esse tipo de sombra. Bora lá! Vou demonstrar para vocês através de alguns desenhos, então, como a gente pode aplicar a sombra esfumaçada. Nesse primeiro exemplo, eu vou usar tinta. Aqui eu estou usando uma tinta acrílica, então eu vou aplicar primeiramente um tom de vermelho, né? Vou pintar a cor que seria a maçã. E vejam que tem o ponto de luz, eu vou usar o mesmo ponto de luz para todos os exemplos. Então eu passo ali, completo com tinta vermelha, e aí eu vou pegar um tom mais escuro, que pode ser um marrom ou um vermelho mais escuro, posso fazer essa cor, e eu vou aplicar então no lado oposto da luz esse tom mais escuro. Vejam que a gente vai só na área sombreada. E aí eu faço essa transição do claro para o escuro. Às vezes um pincel seco fica mais fácil, a tinta ainda molhada. Fica mais fácil da gente fazer essa transição do claro para o escuro. Então percebam aqui com o pincel ainda, né, o pincel seco, eu vou fazendo essa transição da sombra à luminosidade. É muito fácil. E a gente pode aplicar isso a qualquer exemplo. Quanto mais suave for essa transição, melhor vai ficar essa minha sombra esfumaçada. Lembrando então que esse tipo de sombra acontece quando eu tenho uma luz um pouco menos intensa. E aí eu consigo deixar ela é assim na realidade, né? Quanto mais fraca for essa luminosidade, mais esfumaçado vai ficar esse sombreamento. E aí a sombra projetada, então, que é a sombra que o objeto projeta na superfície. Aqui, como eu deixei branco a superfície, então eu vou usar um preto para fazer a sombra da maçã.
Lembrem-se que a sombra projetada, ela é sempre um tom mais escuro do que a superfície que o objeto está, nunca da cor do objeto, a não ser que ele seja translúcido, aí a gente vai ter um reflexo. Aí sim a sombra projetada vai ser da mesma cor que o objeto. Então eu passo primeiro o preto, depois com o pincel seco eu vou esfumaçando, eu vou deixando cada vez mais clarinha essa sombra. Muito fácil de aplicar e fica muito bacana. Esse então foi o exemplo com tinta. Pode ser tinta acrílica, tinta óleo, pode ser aquarela, qualquer tipo de tinta que a gente tiver, até guache, têmpera. A têmpera é um pouquinho mais difícil porque ela não completa, a gente precisa passar várias demãos. Próximo exemplo. Vou desenhar aqui a maçã e a gente vai usar então agora lápis de cor, né? Então vou pegar um tom, aqui é importante, vamos voltar àquela coisa das direções, né? A sombra está vindo a luz está vindo atrás dessa maçã. Então eu vou pintar com um vermelho mais escuro, quase um bordô, na parte de trás. A maçã seria vermelha, então, e eu vou usar um tom mais escuro para essa parte. Quando a gente tem a luz atrás do objeto, a gente pinta ele todo escuro e as laterais dele nós vamos clarear. Então, com lápis de cor exige um pouco mais de técnica. Aqui eu estou usando um super soft, então fica mais fácil para passar, para fazer essa transição de uma cor para outra. Esse tipo de lápis aceita um pouco mais fácil, mas qualquer lápis a gente pode fazer isso, um lápis escolar eu consigo também. Então os dois lados eu vou clarear como se a luz estivesse atrás do meu objeto, da minha maçã. Eu vou pintando ali e vou indo com a cor mais clara por cima da escura para fazer a transição, justamente fazer o esfumaçado. O lápis de cor exige um pouco de treino para fazer a transição do claro para o escuro, né? Qualquer degradê a gente precisa ter um pouco mais de paciência para conseguir um degradê mais suave, mas é possível e fica muito bacana. Que a sombra que o galinho e a folha fazem na própria maçã, então eu pintei um tom mais escuro, usei um azul ali, e a sombra projetada, então eu vou passando o lápis de cor escuro perto da maçã, conforme ele vai ficando mais longe eu vou soltando um pouco, e depois então eu vou esfumaçar com o dedo para dar essa ideia justamente do degradê, né, do esfumaçado, esfumato. Se eu vejo que não ficou tão bom com o lápis de cor, eu posso ir de novo, né, e suavizar essa mistura para deixar como eu quero. Também uma técnica muito bacana e um material muito legal de se usar. Quem domina esse tipo de sombreamento consegue excelentes resultados. O próximo exemplo então que a gente vai utilizar é do lápis 6B, mas como eu falei, pode ser qualquer tipo de lápis HB, né, o 2B, a lapiseira, qualquer tipo de material. Então o que o pessoal é acostumado a fazer? Pinta com lápis 6B bem forte, onde ele acha que é a sombra e passa o dedo. E aí fica essa bela porcaria. Não é assim. O que nós precisamos fazer então é, com o próprio 6B, nós vamos fazer essa transição que eu vou passar, mesmo na área clara, eu vou passar um pouquinho, lápis 6B bem fraquinho, e aí sim na parte escura, né, na direita tá bem escuro, e eu vou fazendo esse degradê com o próprio lápis, gradativamente, devagarzinho ali, eu vou deixando ele cada vez mais claro, paciência também, e aí sim depois eu vou pegar o dedo e vou suavizar os riscos do 6B, né, paciência, vou suavizando ali. Ah, professor, mas eu não quero sujar meus dedos. Nós temos alguns equipamentos para isso, a gente pode usar um papel higiênico para
para não sujar. E ele também é mais eficiente até para fazer essa mistura. Eu posso usar um cotonete, um algodão, mas o dedo é mais fácil, a gente tá ali pronto para usar. E a sombra projetada, aqui eu vou dar uma borracha, eu vou apagar um pouco para dar o ponto de luminosidade. E a sombra projetada, então, eu vou começar perto da massa bem escura e gradativamente eu vou clareando a sombra projetada. E assim eu vou esfumaçar com o dedo. Vejam como fica um efeito muito legal. E aí, queria mostrar para vocês então um esfuminho, que é um lápis feito de papel. Tem várias espessuras. Pra gente fazer esse esfumaçado sem se sujar, com mais precisão. Se são áreas áreas menores, a gente tem mais precisão na hora de aplicar. E a quarta e última amostra seria um material diferente, né? Um lápis, um giz pastel seco, soft pastel. É um giz pastel seco. Existe o oleoso também, que é um material diferente, um resultado diferente. E o seco ele esfumaça muito fácil, ele borra fácil também, mas com áreas... Aqui eu tô fazendo uma maçã super pequenininha, né? Se a gente tiver um espaço maior, um desenho maior, eu consigo resultados melhores. Então vou pintar com pastel seco toda a área que eu quero, deixo ali a luminosidade, depois eu escolho um tom mais escuro para fazer a área sombreada. E depois com o dedo eu venho fazendo essa mistura, ele se espalha muito fácil. Eu elimino todas as áreas branquinhas ali. Vejam como tudo se mistura e a gente tem um degradê bem interessante na aplicação desse trabalho. Então é isso aí. Vejam o resultado, né, da sombra esfumaçada. Muito fácil e espero que tenham entendido. Até o próximo, que é a sombra pintura.